Está começando mais um Sombra News. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Sombra Tricolor, trazendo novidades e analisando as notícias do São Paulo. Vamos falar sobre a apresentação do Miranda. Miranda chegando e se apresentando ao São Paulo. Também vamos falar a respeito do novo centroavante do Tricolor. Éder, o jogador ítalo-brasileiro, já atuou até pela seleção italiana. Também tem aqui o jogador que vai para o Vasco da Gama. Quem será que vai para o Vasco da Gama? Tudo da novela Gabriel Neves. E além disso, ainda o novo interesse do São Paulo para sua zaga. Tá começando mais um Sombra News aqui no canal Sombra Tricolor. Muito bem, se você gosta das nossas transmissões, deixe o seu like, tá bom? Inscreva-se no canal Sombra Tricolor, abrindo mais uma transmissão aqui, falando então das novidades do São Paulo. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos falar um pouquinho, então, da vinda do Miranda? Miranda que se apresentou, né? O Miranda que estava jogando na China, ele estava sem contrato com nenhum clube, porque o clube chinês, por onde ele atuava, acabou encerrando as suas atividades, fechando as portas. Então, o Miranda optou pelo Tricolor. E na sua apresentação, ele deixou muito claro que o Muricy foi extremamente importante na sua chegada. Inclusive, o Miranda chegou e perguntou para o Muricy, né? Mas a gente vai ter chance de ganhar? Nós seremos competitivos? E o Muricy teria dito para o Miranda o seguinte: ó, você vai encontrar o São Paulo com ambição e vontade de ganhar. Senão, eu não estaria aqui. Estou aqui para vencer. Vocês acham que realmente... Então fica essa reflexão aqui com vocês, né? Vocês acham que realmente o Miranda vai encontrar um time competitivo? Na minha opinião, pode ser que encontre sim, mas vai depender muito da qualidade dos atletas que estão chegando, além do Miranda, como o Orejuela, como o Benítez, né, que está em trâmites finais, burocráticos para chegar ao São Paulo, também pela chegada do Éder, também pela chegada do volante /meia, o William, né? Então, se o São Paulo e o Hernan Crespo, se individualmente os jogadores do São Paulo corresponderem e coletivamente o Hernan conseguir fazer um bom bolo com essa receita, aí sim a gente pode acreditar, então, que o São Paulo se tornará um time competitivo, né? Fazendo honra, então, às palavras do Muricy Ramalho, que garantiu: se não fosse para ganhar, eu não estaria aqui. Palavras do Muricy Ramalho. Agora, assunto é o novo centroavante do Tricolor, o Éder, hein? O Éder é um jogador com dupla cidadania. Você já tinha ouvido falar do Éder? Então, ele é um jogador de dupla cidadania, ídolo brasileiro. Ele saiu cedo do Brasil, jogava pelo Criciúma, fez carreira na Itália, né? E jogou também pela Inter de Milão. Atuou pela seleção italiana na Eurocopa de 2016. O Éder, ele estava atuando lá na China, no mesmo time do Miranda, que é o Jiangsu Suning. É o mesmo time que o Miranda estava lá, o time que fechou as portas, e por indicação do Miranda, o Éder acabou chegando, né? É o tipo de negócio de oportunidade, né? O São Paulo sem dinheiro, precisando encontrar negócios de oportunidade. De acordo com os dados do site Transfer Market, o Éder, ele tem os seguintes dados: ele leva, em média, 207 minutos jogando para fazer um gol. Para você ter uma comparação sobre o grau de oportunismo do Éder, o Luiz Fabiano, ele em sua carreira, ele levou em média 150 minutos jogando para fazer um gol. Ou seja, o Luiz Fabiano tinha mais faro de artilheiro e, no mínimo, esteve em contextos melhores do que o Éder, né? Quanto ao posicionamento do Éder em campo, ele praticamente sempre atuou ou como centroavante ou como segundo atacante pelo meio, mais ou menos como faz o Luciano, não atuando tanto pelas beiradas, né? E também chegou a jogar pela ponta esquerda, raramente pela ponta direita. Mas a sua posição preferencial é atuar pelo meio, sendo como segundo atacante ou como centroavante. Será que ele vem para ser titular ou vem para brigar por posição com o Pablo? No mínimo, a gente espera que seja um jogador de melhor potencial que o Pablo, né? Que faça mais gols do que o jogador que veio do Atlético Paranaense. Muito bem, se a gente está falando agora de centroavante, agora o assunto é falar da zaga, porque o São Paulo tem interesse em novo jogador, o Adonias Frias. Esse zagueiro é um zagueiro de 1,80 m, ele pertence ao Defensa e Justiça, e quem noticiou o interesse do São Paulo no zagueiro Adonias Frias foi o blog do Menon, lá no UOL. Diz que o São Paulo tem interesse, mas há dificuldades no negócio,
porque o São Paulo pretende o empréstimo, mas o Defensa e Justiça ele exige, se for o caso, a compra dos direitos econômicos do jogador. O São Paulo aí sem grana, sempre tentando fazer alguns negócios onde empenha menos dinheiro, né? Segundo eu li, o Adonias seria um jogador de pé direito. Agora, eu tenho ouvido também informações de que o São Paulo, então, quer um zagueiro canhoto, um zagueiro com mais facilidade para atuar com o pé esquerdo, né? Certamente é uma recomendação do Hernan Crespo, porque o Hernan, para quem ainda não sabe, acho que tu não sabe, mas o Hernan Crespo era o treinador do Defensa e Justiça, inclusive foi campeão da Copa Sul-Americana. E aí, você tem agora alguma informação? Já viu o Adonias Frias jogando alguma vez? Então, é aquela coisa, se vem o jogador, né, ele vai incorporar, e é um time já de zagueiros bons que o São Paulo tem, porque o São Paulo já tem o Arboleda, que eu qualifico como um grande zagueiro, já tem o Bruno Alves, que é ótimo zagueiro, o Miranda, que não dispensa palavras, a não ser que ele esteja tão mal por estar com 36 anos e ter jogado muito tempo aí no futebol da China, mas eu creio que o São Paulo não traria o Miranda se o Miranda não se garantisse. Porque o próprio Miranda chegou, mas eu vou para ganhar título, e o jogador que chega batendo na mesa dizendo que quer ganhar título, não é possível que esteja mal fisicamente, é isso que esperamos, né? Diego Costa é assunto para a gente falar já, porque a gente agora vai falar a respeito do assunto Vasco da Gama. O Paulinho Boia recusou ir para o Vasco da Gama. Quem é que quer jogar no Vasco da Gama, não é verdade? Atrasos de salário, jogando Série B, jogando em, às vezes, estádios inóspitos, né? É meio difícil, né? Mas principalmente o que pega é o salário e o carimbo de Série B, né? De atuar pela Série B, às vezes não é legal para o currículo de um jogador. Mas o Paulinho Boia negou ir para lá. E a ida de um jogador do São Paulo por empréstimo para o Vasco da Gama faz parte dessa triangulação Independiente, Vasco, São Paulo. Tá tudo certo para o Benítez jogar no São Paulo, né? Entre São Paulo, Independiente e Vasco. Mas é necessário que agora algum jogador de São Paulo seja emprestado ao Vasco. E o Diego Costa, por isso que eu estava falando do Diego Costa, o São Paulo recusou o empréstimo do Diego Costa ao Vasco da Gama, né? Bom zagueiro de São Paulo, pelo menos apareceu de maneira promissora, depois teve algum mau desempenho em umas partidas, né, mais para frente, mas surgiu bem, é um zagueiro promissor, né, então certamente a comissão técnica do São Paulo bota muita fé no zagueiro do tricolor, o Diego Costa. Quem será que o São Paulo vai conseguir empurrar lá para o Vasco da Gama? Quem é que vai aceitar jogar no Vasco da Gama? Será que de repente vão ter que trocar esse empréstimo de jogador por alguma soma em dinheiro? Dinheiro que, de repente, o São Paulo nem tem no momento? Complicado, né? E quando a gente fala em complicado, a gente lembra de novelas complicadas. E uma das novelas complicadas do momento do futebol é a do Gabriel Neves. Aliás, diria então que talvez seja uma novela com seus últimos capítulos. Não talvez um capítulo bom, um encerramento de novela bom para o São Paulo, nem para o Gabriel Neves. Porque é o seguinte, o diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte, em entrevista ao Eduardo Tironi e ao Arnaldo, né, no blog do Arnaldo e do Tironi, o Belmonte disse o seguinte, que o São Paulo chegou ao topo da sua proposta, olha, minha proposta é essa, e sempre vinha uma contraproposta maior, acaba chegando uma contraproposta maior do Nacional. O que o São Paulo falou é o seguinte, olha, nosso limite é esse, se quiser é isso, se não quiser, um abraço e tchau. E deixou ainda a possibilidade de repente, fazer um pré-contrato com um jogador no meio do ano, lá pelo meio de junho. Eu achei estranho porque eu andei investigando e me pareceu aí nos sites que eu vi que ele ainda tem contrato até o meio de 2022. Muito bem, se ele tem contrato até o meio de 2022, ele poderia fazer um pré-contrato só no final do ano. Mas eu confio aí na palavra do diretor de São Paulo, que certamente deva ter informação até com mais certeza do que nós aqui pelo canal Sombra Tricolor. Tá bom? Então, por enquanto, nada de Gabriel Neves, por enquanto, nada de nevar no Morumbi e fim de novela. Até entendo que a vinda do William, jogador aí que estava no Toluca, atende às necessidades que seriam preenchidas taticamente pelo Gabriel Neves, porque o Gabriel Neves é um segundo volante, atua também como primeiro, mas preferencialmente como segundo volante, mesma posição que atua o William, o jogador que veio do Toluca, ele também trabalha como segundo volante, mas é aquele segundo volante que chega com muita propriedade à frente, né? Também esperamos que seja um bom reforço tricolor. Sinceramente, eu acho que estamos aqui no mesmo barco, né?
nós não conhecemos o futebol do William, nós não conhecemos o futebol do Éder, né? O que nós conhecemos um pouco mais aí dos reforços que chegaram é do Miranda, do Orejuela e do Benítez, que ainda está para ser anunciado. Então, olha, muito obrigado pela audiência aqui no canal Sombra Tricolor. Valeu, galera. Um grande abraço para vocês. A qualquer momento voltamos aqui com mais informações no nosso canal. Valeu, um abraço. Se você curtiu a transmissão, deixe o seu like, inscreva-se e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo de bom!